Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Aleluia. Nós servimos a um Senhor que está vivo, que ressuscitou, que não está morto. Essa canção nos faz reviver isso no nosso coração. E nós estamos aqui exatamente para glorificar a este Deus vivo, que vive e reina para sempre. Amém? Você pode glorificar a esse Senhor com as suas palmas. Aleluia. Hoje é um dia especial. É um dia que nós nos reunimos para louvarmos juntos a esse Deus maravilhoso. E eu creio que o Senhor, Ele quer ministrar algo às nossas vidas e aos nossos corações. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração, e eu queria compartilhar isso com você. Que você tenha um coração sensível ao falar de Deus, ao falar do Espírito Santo de Deus. Que não é o homem que fala, mas nós falamos aquilo que o Senhor ministra à nossa vida e ao nosso coração. Se eu quiser falar como homem, eu falo das coisas que são agradáveis ao homem. Eu falo coisas que empolgam o homem. Mas o Senhor, Ele muitas vezes traz a palavra que é para trazer a nossa reflexão. Porque muitas vezes há necessidade de nós revermos princípios e fundamentos da nossa vida, para que nós possamos continuar caminhando e avançando na direção do alvo, que é o próprio Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E eu creio que nós precisamos refletir realmente na palavra. O Senhor, Ele reuniu os seus discípulos e Ele ministrou tantas coisas. E esses ensinamentos dos discípulos estão registrados na palavra. E nós precisamos rever esses ensinamentos, porque eles são ensinamentos práticos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E a passagem que eu li está exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mas nós vamos para o capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu queria ler com você a partir do versículo 7. Perdão, eu vou ler só 2 versículos, 13 e 14. Esse capítulo 7, ele começa falando sobre o julgamento que está próximo. Fala da necessidade de nós sermos persistentes na oração. Mas esses 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14, do capítulo 7, Jesus fala de uma porta, e que esta porta ela é estreita. E a palavra de Deus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição,
e são muitos, muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Senhor, em nome de Jesus, continua falando e ministrando às nossas vidas e aos nossos corações. Que a Tua palavra, como semente, venha crescer e frutificar no nosso coração. Que nós sejamos sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O Senhor estava ministrando ao meu coração e eu anotei tantas coisas. Nós não teremos tempo para ver todas essas coisas que eu anotei. Mas eu queria compartilhar alguma coisa disso que eu anotei, que o Senhor foi ministrando a minha vida. E uma pergunta, e a pergunta que eu lanço para nós todos, e uma pergunta que eu lanço para você individualmente, para nós todos: que tipo de cristãos somos nós? E uma pergunta que o Senhor fez para mim e faz para você: que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Alguém aqui já respondeu ao censo? Quem aqui já respondeu ao censo? Você sabe que se você vive neste país, hoje é o dia para você responder ao censo, e você é obrigado por lei a responder este censo. Todas as casas deste país receberam um documento, um questionário que precisa ser preenchido até o dia 27 de março. Que dia é hoje? 27 de março, hoje é o dia. Você pode fazer isso pela internet, há um código que vem nesse documento, você não precisa preenchê-lo a caneta, você pode entrar na internet e preencher, e isso fica registrado. E aqui há várias perguntas. Sabe, esse censo ele é importante. Para nós como cidadãos ele é importante. Esse censo vai dizer quantos brasileiros, quantos angolanos, quantos portugueses vivem neste país. Ele vai dizer qual é o nível de escolaridade, ele vai dizer tantas coisas. E entre essas coisas, há uma pergunta muito interessante. Na página 8 do questionário, o item 20, pergunta: qual é a sua religião? E há várias opções. E a primeira delas é de sim, não tenho religião. É a primeira opção. A segunda opção, Christian. Ou seja, você vai dizer: eu sou cristão. E aí o Senhor me perguntou: mas que tipo de cristão você é? E aqui diz, porque só há uma opção para cristão. Aí aqui dizem, inclui a igreja da Inglaterra, inclui os católicos, os protestantes e todas as outras formas de denominações cristãs. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é cristão e você marca ali o quadradinho. Cristão, pronto. Ele não quer saber se você é presbiteriano, metodista, se você é católico, se você crê em Jesus, você o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, então você é cristão, você marca ali, segunda opção, cristão. Se você é budista, marque lá, sou budista. Se você é hindu, marque hindu, ou judeu, ou muçulmano, ou sikh, ou se você tem alguma outra religião, você pode marcar ali, há um espaço para outras religiões. Muito bem. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse tempo de censo, existem pesquisas que vão trabalhar em cima do censo. E uma dessas pesquisas é sobre exatamente religião. E eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre esta pesquisa que veio, porque uma notícia que saiu na BBC nessa semana, diz que 2/3 das pessoas que vivem neste país, no Reino Unido, incluindo então Inglaterra,
incluindo a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte, 2/3 das pessoas que vivem neste país não se consideram religiosas. Não se consideram religiosas. E alguém me diz assim, pastor, eu também não sou religioso. Eu não sou religioso. Nós temos que entender o contexto daquilo que está sendo colocado aqui. Porque se nós entendemos a religião como aquela forma de a religião do homem, quando regras e coisas mais, eu estou fora, eu não sou, esse tipo de coisa não me atrai. Mas aqui não está perguntando, ele está perguntando qual é a tua fé. E quando 2/3 das pessoas dizem que não são religiosas, elas dizem o seguinte, eu não creio em nada. Forte, né? 2/3 das pessoas deste país não creem em nada. E com base nisso, há uma instituição aqui humanista, né, voltada para as coisas da humanidade, que a grande campanha dessa associação, dessa instituição, é que as pessoas tenham coragem de afirmar a sua incredulidade. Misericórdia, né, Mona? E aí vem a pergunta que o Senhor nos faz: que tipo de cristãos somos nós? Porque, indo mais a fundo nessa pesquisa, nesses estudos, um aspecto que foi levantado, que a religião, em breve, vai deixar de existir em 9 países. Você sabe quais são esses países? Querem saber? Não é Afeganistão, não. Não é no Japão, não. Não é na China, não. É na Austrália, na Áustria, no Canadá, na República Tcheca, na Finlândia, na Irlanda, na Holanda, na Nova Zelândia e na Suíça. Sabe por quê? Eram países tipicamente cristãos, que tinham uma cultura cristã. Mas os cristãos foram esfriando e foram perdendo a sua relação com a igreja e dizendo, isso não é importante. Comprovado matematicamente, dados estatísticos, a religião vai deixar de existir nesses países em breve. Por quê? Porque eles dizem que religião não é algo importante. Mas entendam que por trás de tudo isso há um grande mover, que deseja simplesmente fazer com que nós cristãos deixemos a nossa posição de fé e deixemos de exercitar aquilo que nós cremos, simplesmente porque muitos dizem, eu sou livre. Em nome da liberdade, nós deixamos de cultuar o nosso Deus. Em nome da liberdade, nós deixamos de seguir a palavra. Em nome da liberdade e da graça, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer. E quando muitos são cristãos hoje, são questionados com relação à sua fé, com relação à sua postura, de assim, eu estou debaixo da graça. E eu quero dizer uma coisa para você que está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu creio na graça. Eu creio na graça. Mas eu preciso estar no caminho. Eu preciso ter passado pela porta estreita. Eu preciso andar por este caminho que é estreito, que é difícil, é de lutas, mas é o caminho da vida. Porque muitos têm feito uma opção de entrar pelo caminho mais fácil, da porta larga, do caminho o mundo jaz no maligno. E nós, como cristãos, precisamos entender essa realidade. Nós precisamos tomar posição como cristãos e exercitarmos a nossa fé. Nós, como cristãos, muitas vezes nós ficamos perdendo tempo nas picuinhas do caminhar cristão. Pode bater palma, não pode bater palma, pode dançar, não pode dançar. Vem cá aí, quando lê a palavra tem que ler de pé ou tem que ler sentado. Meu querido,
Não importa, importa o seguinte: siga a palavra. Busque a presença do Deus Altíssimo e o sirva de todo o teu coração. Se você é caboclo que usa lá, do Brasil mostrou ali, se fala certo ou se fala errado, não importa, mas glorifique o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Porque essa mesma pesquisa diz o seguinte, olha só, entre aqueles que se declararam cristãos, falando aqui Reino Unido, nós vivemos neste país, nós estamos integrados a este país, e nós precisamos orar por este país, para que este país que mandou tantos missionários para tantos lugares desse planeta, não abdique da sua fé, para que não seja incluído na relação daqueles que deixará de ser um país cristão. Mas vamos lá à pesquisa. Daqueles que declararam ser cristãos, menos da metade disse acreditar em Jesus. Não, aquilo que foi, o que o pastor Salomão estava louvando no final, que Jesus veio como homem, que ele viveu entre nós, que ele foi levado à cruz, que ele verteu o seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele voltou para junto do Pai, que ele há de voltar para buscar a sua igreja. Mais da metade não crê nisso, entre os cristãos. Culturalmente é cristão. Qual é a tua religião? Eu sou cristão. Eu estou falando dos cristãos, porque há muitos que também dizem que são professos de uma determinada religião e não seguem a sua religião, mas eu não me importo com as outras religiões, eu estou falando daquilo que nós somos. Se nós somos cristãos, nós precisamos viver e agir como cristãos. E nós precisamos exteriorizar a nossa fé, e a nossa fé ela tem uma base, a base da nossa fé é isso: Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo por amor a nós. Foi levado à cruz do Calvário para que houvesse remissão dos nossos pecados, porque quem deveria pagar o preço éramos nós, um preço impagável. Jesus pagou o preço, para que nós pudéssemos entrar por esta porta estreita, e andarmos por este caminho estreito, e chegarmos à eternidade, para desfrutarmos a nossa eternidade na presença de Deus. Se nós cremos nisso, se nós declaramos isso com a nossa boca, nós somos cristãos. Mas se eu simplesmente digo, eu sou cristão, mas não creio, não vivo, que cristão eu sou? Mais da metade, perdão, falei mais da metade ou menos da metade? Mais da metade disse acreditar em Jesus. Menos da metade disse acreditar em Jesus, ou seja, mais da metade disse que não crê, porque 27% disseram que não acreditam, entre os cristãos, disseram que não acreditam em nada. Não acreditam em nada. E outros 25% estão indecisos. Indecisos, não sei, eu acho que, pode ser. A história é bonita, a história é muito bonita. O Senhor não nos chamou para vivermos da história. O Senhor nos chamou para vivermos de uma realidade. E aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você quer novidade de vida, se você quer viver uma vida abundante, não a vida que o mundo oferece, mas a vida que o Senhor oferece, entre por esta porta e siga por este caminho. Sabe, há muitos que são chamados, mas não conseguem passar a porta, porque é difícil. É difícil. Há um preço que se paga, sim. E esse preço que se paga é nós negarmos a nossa própria vontade. É nós dizemos, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é eu. Aí as pessoas olham e dizem, tu é louco. Eu sim, sou louco. Você abriu mão de tudo isso? Abrir mão de tudo isso por quê? Por amor ao Senhor. Sabe, nós precisamos louvar a Deus porque nós estamos ainda num país onde se tem liberdade religiosa, onde você pode professar a sua religião, não importa qual ela seja,
você pode se reunir para adorar o Deus que você quiser. E muitos fazem isso. E nós cristãos fazemos o quê? Como nós nos posicionamos como cristãos? Nós abrimos mão das coisas de Deus para nos apegarmos às coisas do mundo. Quando ao contrário, nós deveríamos abrir mão de tudo para nos apegarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Mas não é verdade isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque se tiver qualquer outro evento que na nossa vida nós abrimos mão das coisas do Senhor para nos apegarmos a esse outro evento. Isso é real. Às vezes a gente fica assim, pô, será que fala ou não fala? O Senhor diz assim, fala. Por exemplo, hoje tem jogo do Brasil, aqui. Eu gostaria de ir, eu gostaria de ir lá. Vai dar tempo? Não vai dar tempo. Para mim não vai dar tempo. Para mim não vai dar tempo. Então para alguns é assim, como não vai dar tempo, então nem vou à igreja hoje para dar tempo de chegar no estádio lá e torcer para o Brasil. Porque, olha, é o seguinte, jogo do Brasil só vai ter uma vez, igreja tem todo domingo. É isso. É isso que as pessoas dizem. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de cristãos nós somos? Sabe, há muitas críticas às vezes a outras religiões. Eu não estou aqui para criticar religião nenhuma. Eu estou aqui para falar o seguinte, que nós como cristãos, nós precisamos ser cristãos genuínos. Nós precisamos honrar o nome do nosso Deus e do nosso Senhor, com as nossas atitudes e com a nossa vida. Sabe, eu servi durante 2 anos aqui como adido do Exército e visitei inúmeras unidades do Exército Britânico e instituições do Ministério da Defesa deste país. Sabe, no período do Ramadã, que é um período em que os muçulmanos, eles jejuam, eles têm um momento de busca da presença de Deus, eles reservam o direito de orar e jejuar nesse tempo. Neste ano de 2011, é de 1º a 29 de agosto, período do Ramadã. E você vai ver que durante o período do Ramadã, muitas coisas ele se abstém de fazer. Por quê? Porque ele está no período do Ramadã. E nessas visitas que nós fazíamos, quando era período de Ramadã, os oficiais de países muçulmanos, eles não participavam do almoço. Eles iam para uma sala para orar. E por quê? Por que eles vão para a sala para orar e não participam do almoço? Porque eles estão no Ramadã. E nós como cristãos? Não, nós temos total liberdade para não fazer nada. Nós temos total liberdade para não orar. Nós temos total liberdade para escolhermos se nós vamos louvar a Deus ou se nós não vamos louvar a Deus. É isso que nós temos feito da nossa fé. Mas é tempo de nós revertermos isso. Sabe, eu estava lembrando de um sonho que a Mona teve um tempo antes de eu viajar para o Brasil para buscar a pastora Ângela. Cheguei a comentar aqui que ela via uma grande plataforma. Você lembra, Mona? O que acontecia, Mona? Fala aqui. Era uma grande plataforma com muita gente, e de repente descia uma mão gigante e arrastava todo mundo para o abismo. Um abismo gigante. Alguém lembra desse comentário que foi feito aqui? Eu comentei desse testemunho aqui no domingo antes de eu viajar. Você sabe o que aconteceu no Japão, não sabe? Vocês chegaram a ver as imagens do Japão? E aí o Senhor me deu uma palavra. Está lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Você receba a palavra, se você quiser. Porque a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é assim, se você quiser ser salvo, você será salvo. Basta que você creia e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo no coração e falando com a boca. Mas é se você quiser. Se você quiser passar pela porta estreita, a porta está aberta para você ainda. A porta ainda não se fechou, mas haverá um tempo que a porta vai se fechar. Mas se você prefere andar pelo caminho largo, que é o caminho da perdição, continue por este caminho largo, mas saiba de uma coisa, que o final dele é perdição, que o final dele é morte eterna.
O Senhor, Ele nos dá total liberdade para fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões. Esse Deus é maravilhoso. Ele nos fez livres para decidirmos sobre a nossa vida. Nada nos é imposto. Ao contrário do que acontece em outros países. Mas, vamos lá. Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Diz a palavra: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela, e exterminar seus homens e animais. Essa palavra é muito dura. Essa palavra, o profeta, ele foi usado por Deus para declarar isso para o seu povo. Porque muito faltava no coração do povo, algo que não deve faltar no nosso coração, é fidelidade. E ele disse: pecar contra mim por infidelidade. E o que mais os cristãos de hoje têm feito é pecar contra o Senhor por infidelidade. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Você crê nisso? Quando nós temos uma promessa sobre a nossa vida, e nós ouvimos essa palavra que está lá no livro de Hebreus, nós nos regozijamos. O Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. E Ele é fiel também para cumprir a sua palavra, de que aquele que está no caminho largo, no caminho da perdição, ele vai para a morte eterna. É assim. Não pense que o nosso Deus é um Deus dividido, é um Deus que Ele, no momento, tudo é paz e amor, e vai ficar só nisso. Não, nosso Deus é justiça também. Eu não estou falando aqui contra a graça, não. A graça é para aqueles que creem. A graça é para aqueles que creem, porque a graça se manifesta sobre as nossas vidas por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se manifesta na nossa vida quando nós cremos. Se nós não cremos, não se manifesta o Espírito Santo de Deus, portanto a graça não está sobre a nossa vida. É verdade ou não é? É claro. É claro. É claro. Sabe, quando o Senhor veio para os seus não o receberam. Jesus não foi recebido pelos seus. É como convidaram para um banquete. E a palavra, nós não vamos entrar nesse ponto agora, mas só queria comer. É como se assim, convida para um banquete. Vamos lá, tem um grande banquete. Desculpe, mas eu tenho que cuidar do meu gado. Desculpe, mas eu tenho que tomar conta dos meus negócios. Desculpe, mas eu ainda tenho que ver algumas coisas lá relacionadas à minha família. Então, deixa para uma outra oportunidade. E o Senhor, então, Ele manda pegar e distribuir os convites aos miseráveis, pobres, aqueles que estavam jogados em qualquer lugar. Nós muitas vezes agimos assim com o Senhor. Muitas vezes nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, é o seguinte, eu sei que eu tenho que te seguir, eu sei que eu tenho que te servir, mas o mundo está aí, né, Senhor? Tem tantas coisas boas. Não se engane com as coisas boas do mundo, porque as coisas boas do mundo são passageiras, mas as coisas do Senhor, elas são eternas. Amém? Meu querido, minha querida, te apega a isso que eu estou falando para você, nesta manhã de domingo, 27 de março, dia em que muitos disseram: pastor, infelizmente não fui à igreja, porque quando eu acordei, eu esqueci de colocar o relógio no horário de verão. Muitos vão dar esse tipo de desculpa. Não importa, quando nós temos assim, mesmo atrasados, nós vamos. É verdade ou não é? Mesmo atrasado, nós vamos. Chegou, pastor, olha, eu dei uma vacilada, esqueci, cheguei para o amém, aleluia que você chegou para o amém. Mas você mostrou a intenção no seu coração de estar ali.
Sabe, porque muitas vezes nós desistimos. Não, agora não vai dar tempo mesmo. Então, é como se nós procuramos uma desculpa para nós mesmos, para nos justificarmos. Mas se fosse outra coisa, eu acho que você diz assim, mesmo atrasado eu vou lá e vou entrar, e ainda vai orar muito, né? O Senhor vai abrir a porta para mim, depois ainda vai dar o testemunho, olha, né, eu cheguei lá, os portões do estádio iam fechar às 2 da tarde, porque o jogo já ia começar, e aí eu cheguei correndo, e ali eu digo, abre o portão, e alguém abriu o portão, eu entrei, nem sei como aquele portão se abriu. Mas eu creio, meus queridos, se você fez um propósito de assistir o jogo do Brasil, você está aqui, e que você diz assim, Senhor, me dê essa oportunidade, você vai terminar o culto, você vai sair daqui, e você vai encontrar o seu lugar lá, reservado para você, e você vai ser uma grande bênção na sua vida. Creia nisso, porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Então não inverta as coisas. Amém? Ninguém é contra o jogo do Brasil com a Escócia, não. O pastor falou mal do jogo. Não falei isso. Eu falei com relação às nossas prioridades. E o Senhor está ministrando as nossas vidas com relação à nossa fidelidade a Ele. E a mão do Senhor pesa contra tudo aquilo, contra as demonstrações de infidelidade. E não pense só que o povo de Israel que demonstrava a infidelidade diante do Senhor. Muitas vezes a gente lê o Velho Testamento, e eu quero dizer uma coisa para você. O Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de acontecer no Novo. Muito daquilo que aconteceu no Velho se repete no Novo. Especialmente com relação à postura do povo e a nossa postura. Às vezes a gente lê o Velho Testamento e olha ali a história do povo de Israel e diz, como é que pode? Um povo que saiu, um povo que foi liberto do Senhor, do cativeiro, saiu do Egito. Foi levado para atravessar o deserto, o Senhor deu comida, o Senhor deu maná, o Senhor deu codorniz, o Senhor deu água, o Senhor deu tudo. E o povo vivia reclamando. Como é que pode? Mas nós somos exatamente assim. O Senhor está acrescentando às nossas vidas aquilo que nós precisamos e nós estamos reclamando. Nós oramos por algo, o Senhor nos dá este algo, no dia seguinte nós já estamos reclamando de novo. É como se nós fôssemos eternos insatisfeitos. Mas a satisfação em nós só vai ocorrer com a presença ardente do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, de assim, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não é através do nosso caráter humano, mas é o caráter de Deus que se manifesta na nossa vida. O que é infidelidade? É o descumprimento de um compromisso de fidelidade. Mas se eu tenho um compromisso de fidelidade e não cumpro esse compromisso, isso é infidelidade. E o Senhor abomina a infidelidade. Abomina a infidelidade do seu povo, Ele abomina a nossa infidelidade. Como é que o Senhor se sente se Ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para os nossos pecados, para que as nossas vidas fossem restauradas? Como é que o Senhor se sente quando nós, com as nossas atitudes, nós simplesmente dizemos, ó Senhor, esse teu sacrifício foi ótimo, foi muito bom, mas deixa eu curtir minha vida. Muitas vezes nós estamos dizendo isso. Não fala, não é assim. É sim, com as nossas atitudes. Sabe, essa palavra é para mim também. Essa palavra é para mim também. Porque muitas vezes nós colocamos, vamos ali, não, mas isso aqui pode se dar um tempo. Sabe, as coisas do Senhor não há mais como nós darmos tempo. Porque os sinais estão aí, os sinais são evidentes. Que o Senhor está voltando. E como é que Ele vai nos encontrar? Nós como cristãos, como é que Ele vai nos encontrar? Como Ele vai encontrar a sua igreja? Que igreja o Senhor vai encontrar? Uma igreja de incrédulos? Uma igreja que vive só uma fachada social? Um compromisso de reunião aos domingos? Nós precisamos rever os fundamentos da nossa caminhada cristã, nós precisamos rever os nossos fundamentos como servos do Senhor, nós precisamos rever esses fundamentos.
O Senhor está nos chamando a essa, o Senhor está nos chamando a essa realidade, a experimentarmos isso, a vivermos sim as suas promessas na plenitude. O Senhor tem muitas promessas, elas estão disponíveis para aqueles que creem. Na hora de você preencher o censo, se você não preencher o censo, coloque lá cristão, se você efetivamente é cristão, e viva isso como algo real na sua vida. Amém? Fidelidade significa regularidade. Fidelidade é regularidade. Quem é fiel é regular, tem uma atitude regular. Sabe, alguém tem balança em casa aqui? Alguém tem balança? Além de mim aqui, que está debaixo do armário, uma balançazinha que puxa, sobe em cima, poxa, mas que coisa. E a gente às vezes, será que essa balança, se a balança é fiel, e a balança, né, aquele ponteiro da balança, hoje tem balanças eletrônicas, mas aquele ponteirinho se chamava fiel da balança. Sabia disso ou não? Aquele ponteiro da balança chama fiel da balança. Ou seja, ele mostra com fidelidade o peso que tem. Por isso que o Senhor fala na palavra, quando você vai lá em Provérbios, de enganar com relação ao peso. Por quê? Porque tinham os maus comerciantes, né? O 1 quilo não pesava 1 quilo, né? Ele pegava alguma coisa com 900 gramas, tá? E aqueles 900 gramas marcavam 1 quilo. Então a pessoa achava que estava comprando 1 quilo, mas na realidade só tinha 900 gramas. E ele ganhava 100 gramas naquele negócio. Então aquela balança era uma balança adulterada, era uma balança infiel. O fiel da balança não marcava a realidade do peso. Nas nossas balanças de casa, nós não mexemos na balança, colocamos até cuidado para não alterar o ajuste que nós fizemos. Mas tem hora que a gente tem vontade de quebrar a balança e acha que é o seguinte, que a balança é que está errada. Não, não é possível, essa balança está errada. Vem cá, alguém mexeu na balança aqui? Andrezinho, você mexeu na balança? Chega nas crianças, as crianças devem ter mexido, né? As crianças devem ter desregulado a balança. Não é possível. De ontem para hoje, só depois daquele churrasco, eu engordei 1,5 kg. Não pode. Fidelidade. O Senhor nos chama a olharmos isso para as nossas vidas. O Senhor tem que olhar para nós e assim, eis aí uma serva fiel. Eis aí um servo fiel. As coisas estão ruins para o lado dele. Olha, eu estou deixando que o barco dele parece que vai naufragar, mas ele está confiante que as coisas vão dar certo, porque ele está se mantendo ali na posição. Ah, servo bom e fiel, ele está apanhando, mas eu estou com ele para encorajá-lo, porque ele é fiel. Agora, quando nós somos irregulares, quando a nossa fé é pequena, o barco começou a balançar, e diz assim, sou o primeiro a abandonar o navio, o navio vai para o fundo. É só alguém ouvir, diz assim, olha, eu acho que esse navio vai afundar. Cadê o fulano? Já está lá dentro d'água. Cadê a nossa fidelidade? Cadê o nosso crer, a demonstração da nossa fé? O Senhor está nos chamando para isso, para que nós possamos, diante das circunstâncias, mesmo sendo adversas, nós dizemos assim, Senhor, eu creio em Ti. Está difícil. Olha, Senhor, esse caminho estreito, ele é muito estreito. Senhor, este caminho, ele é estafante. Senhor, esse caminho tá complicado. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza, o meu Redentor vive. E eu vou chegar ao final dessa caminhada. Amém? Não abandone o barco. Não desista diante das circunstâncias. Demonstre para o Senhor a tua fidelidade, mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus. O Senhor é contigo. Os planos do Senhor são infalíveis. Às vezes a resposta demora, mas ela vem. Nós já falamos das respostas de Deus. E também prepare-se, porque nós servimos a um Deus que não responde só sim. Ele também responde não. E a hora que Ele disser não para você, glorifique o nome do Senhor
e siga em frente na direção que o Senhor está mostrando. Ele diz assim: servo bom e fiel, esta porta não é para você, este caminho não é para você, este trabalho não é para você, esta casa não é para você, este carro não é para você, este casamento ou essa relação que você está almejando não é para você, mas eu tenho algo melhor preparado para a tua vida. Creia. Amém? O Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas há um detalhe que eu queria que você guardasse com clareza no teu coração. Por que eu digo no teu coração? Sabe, porque nós somos pessoas que o Senhor nos fez com vontade, com emoções. Nós somos pessoas que têm uma alma, têm um corpo e têm um espírito. O espírito é nossa relação com Deus, se dá no espírito. Mas a nossa alma é o campo das emoções. A nossa alma está relacionada com a nossa mente. A mente é o campo de batalha. A mente é onde se travam as lutas. Então traga para o teu coração aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque quando nós só deixamos no nível da mente, aí um diz uma coisa, é isso. E aí vem outro e diz outra, diz, não, realmente eu não tinha pensado nisso, é isso. E aí você fica andando de um lado para outro. Guarde no teu coração. O coração é a porta do Espírito, e o Senhor age no nosso coração. E o Senhor deseja que o nosso coração seja totalmente inclinado, voltado para Ele. Que o nosso coração seja integralmente do Senhor. Por isso o Senhor, Ele bate a porta do nosso coração, não da nossa mente. Mas o Senhor, através do nosso coração, do seu agir no nosso coração, Ele transforma a nossa mente. Amém? Creia nisso. Creia nisso. O Senhor, Ele vai trabalhando em nós a partir do nosso coração, de dentro para fora. Ele vai curando as nossas feridas de dentro para fora. Você já viu alguma ferida cicatrizar só por fora? Já vimos, sim. Eu já vi ferida cicatrizada só por fora. Parece que está tudo bonitinho. Na primeira pancada é muita dor, é uma inflamação, volta e depois é terrível. Por quê? Porque só estava cicatrizado por fora, por dentro a ferida continuava. Mas o Senhor é aquele que vai nos curando, nos restaurando de dentro para fora. Amém? E Ele está fazendo isso na vida de cada um de nós. Mas o Senhor deseja que nós sejamos fiéis a Ele, de todo o nosso coração. Quem quer ser fiel ao Senhor? Eu quero ser fiel ao Senhor. Quem quer ser fiel? Quem quer servir o Senhor com fidelidade? Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu queria que você fosse lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que diz esse versículo? Ele fala sobre o quê? Fruto do... Qual é o fruto do Espírito? Bom, quem tiver aí pode ler, vai lendo. Leia em voz alta. Não, vai lendo todo mundo. Quem abriu? Leia lá em voz alta. Você lendo para o Senhor. Não se preocupe em ler em uníssono, não. Lê você, proclama essa palavra. Qual é o fruto do Espírito? Vocês viram isso aí? Lê de novo. Lê de novo. Isso é fruto do, sabe, ser manso, ter domínio próprio, ser fiel, fidelidade, é fruto do Espírito. Isso é algo que vem de Deus para a nossa vida. Não espere de um marido incrédulo fidelidade. Ele pode ser até fiel, por ter um caráter forjado, mas espere sim de um homem de Deus, fidelidade. Porque o homem de Deus anda segundo o Espírito. E o fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito.
Nós seremos fiéis ao Senhor à medida que nós estivermos cheios da presença do seu Espírito. E nós formos frutíferos no Senhor. Isso nos faz homens e mulheres fiéis ao Senhor. Porque a nossa natureza, a natureza do homem, ela tende para a irregularidade, para a impaciência, para a desistência e para a infidelidade. É da natureza do homem. É da natureza caída do homem ir para ser irregular na sua conduta. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está alegre, um dia está triste. O ânimo vive, sabe, é o ânimo dobre. Né? A gente nunca sabe como é que está hoje o clima lá. Não, hoje, beleza. Como é que está o chefe? Tinha uns que tem até uma plaquinha que coloca em cima da mesa. Né? Hoje o chefe alegre. Né? Aí fui falar com o chefe alegre. Ô, chefia, tá alegre hoje. Quem disse que eu tô alegre? Só plaquinha. É que eu esqueci de virar essa plaquinha hoje. Né? Tem pessoas que têm um ânimo tão volúvel. Mas quando nós estamos no Espírito, alguém pisa no nosso pé e a gente diz aleluia. Aleluia, porque você pisou no meu pé. Você me lembrou, né, que eu preciso cuidar dessa minha unha encravada. Mas se você não estiver na carne, né, você vai fazer questão de lembrar aquela pessoa que ela devia saber que você estava com uma unha encravada. Né? Você deveria saber que eu estava com uma unha encravada. Irregularidade, impaciência, insegurança, medo, são coisas da natureza do homem. Infidelidade é da natureza do homem. Sabe, o homem natural, ele trai em pensamento com uma facilidade tremenda. E se ele não consegue dominar a sua carne, ele trai de todas as formas e maneiras. Mas quando nós estamos no Espírito, a fidelidade se faz presente na nossa vida. A constância se faz presente na nossa vida. O domínio próprio se faz presente na nossa vida. Precisamos do Espírito. Mas para termos do Espírito, nós precisamos entrar pela porta estreita. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. O Senhor deseja que cada um seja encontrado fiel. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 2, ele diz exatamente isso, que cada um seja encontrado fiel. Apocalipse 2:10 diz assim: precisamos ser fiéis até a morte, porque aqueles que forem fiéis até a morte receberão o quê? A coroa da vida. Quem quer a coroa da vida? Eu quero ser fiel até a morte. Poxa, até a morte, Senhor, até a morte. E quando virá a morte? Não sei, mas o Senhor sabe. Sabe, há alguns profetas profetizando que Londres será uma cidade que será devastada. Se você crê no Senhor, se você sabe para onde você vai, se você sabe que você vai passar a sua eternidade com Deus, você continue na sua cidade, pregue o Evangelho, como irmãos e irmãs têm feito, como o Davi fez essa semana, foi lá para o Westminster, distribuiu folhetos. Por quê? Porque assim, já a cidade vai perecer, mas que então possamos anunciar a verdade enquanto ainda há tempo. O Senhor não chamou para fugir, mas o Senhor nos chamou para pregarmos a palavra dele, a palavra da salvação até os confins da terra, porque ele voltará. E quando nós vamos vendo essas coisas, a gente vai vendo o seguinte: que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de cristão eu tenho sido? Será que o Senhor pode efetivamente contar comigo? Será que o Senhor pode contar contigo? Sabe, estava assistindo a uns vídeos, o nosso irmão José, ele mandou o endereço lá do YouTube com relação a igrejas perseguidas. Igrejas perseguidas em
em alguns lugares deste planeta. Há países onde você não pode professar a sua fé cristã. Mas a igreja está presente nesses lugares. E são pessoas que pagam um alto preço para que a palavra de Deus ela seja proclamada, para que a palavra de Deus ela seja ensinada, para que vidas possam encontrar o caminho estreito, encontrar esta porta estreita que é o próprio Senhor Jesus. E eu anotei aqui os 10 países onde existe a maior perseguição aos cristãos: Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Somália, Ilhas Maldivas, Afeganistão, Iêmen, Mauritânia, o Laos e Uzbequistão. São países onde não se tem liberdade de culto, onde as pessoas não conseguem se reunir como nós nos reunimos para louvar e glorificar o nome do Senhor, se reunir publicamente, mas elas se reúnem em casa, se reúnem em lugares escondidos, porque elas creem na esperança da vida eterna. Elas creem que por intermédio de Jesus, elas viverão eternamente e alcançarão o lugar que está sendo preparado pelo Pai. Por isso que o Senhor ele disse aos seus discípulos que ele ia para preparar um lugar, uma morada, com muitos lugares. E ele disse também aos seus discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém viria ao Pai senão por intermédio dele. Jesus disse isso. Lá no Evangelho de João 14:6 diz exatamente isso. E eu queria finalizar antes de nós estarmos orando. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor ele tem um lugar excelente preparado para aqueles que creem no seu nome. O Senhor ele é fiel. O Senhor é aquele que olha para as nossas vidas e nos ama profundamente. E o Senhor é aquele que pode efetivamente mudar a nossa sorte. O Senhor é aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem. O Senhor é aquele que pode realizar milagres. O Senhor é aquele que pode curar, transformar, restaurar. Você crê nisso? Nós precisamos nos apegar a essa verdade de todo o nosso coração. Mas o Senhor ele também disse aos seus discípulos, João capítulo 15, versículo 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Meus queridos, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se nós estamos aqui no mundo como peregrinos, nós somos cidadãos dos céus. Você crê nisso? Então não espere do mundo complacência com relação à sua fé. É exatamente isso que esses institutos hoje estão tentando fazer, de uma maneira, às vezes até velada, tentando obscurecer a nossa fé, tentando afastar aqueles que creem de se posicionarem como que creem. É como dizer assim: olha, não diga que você é cristão, porque, sabe, aqui não vai ficar bem você dizer que é cristão. E aí você aceita isso. Mas você não vê um muçulmano dizer que ele não é muçulmano. Você vê o cidadão muçulmano, ele se posiciona como muçulmano. Ele chega às 18 horas, o horário que ele tem que orar, mas normalmente nas 3 vezes do dia, ele não importa onde ele está, ele estende o seu tapete no chão, ele se volta para Meca e ele ora. Ele não tem vergonha de dizer que ele é muçulmano, e todo mundo vai dizer: eis ali um muçulmano, e nós cristãos? Não, fica quietinho, porque aqui não fica muito bem não. Uma mulher muçulmana, ela não tem vergonha de usar o seu véu.
Ela vai para onde for, põe até uns véus até bonitos, né? Para dar demonstração da sua fé. Não estou aqui, já falei, não estou aqui para criticar nada. Estou assim, apenas citando um exemplo. E nós cristãos, como nós nos posicionamos? Não deixa a Bíblia em cima da mesa, porque não, sabe, aqui o pessoal não pode não pegar muito bem. Então nós vamos para o politicamente correto. Nós somos cristãos politicamente correto. Politicamente correto aos olhos de quem? Do mundo que nos odeia como cristãos. E quando nós nos posicionamos para o lado do mundo, nós desagradamos e entristecemos o coração de Deus. Eu não quero entristecer o coração do meu Deus. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ah, mas é um preço muito alto que se paga. Maior foi o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por cada um de nós. Queria convidar você a se colocar de pé. Eu creio que essa manhã é uma manhã também de reconciliação. É uma manhã de afirmação. É uma manhã de nós podemos dizer claramente diante do Senhor: Senhor, eu creio em Ti, mas eu não tenho demonstrado essa crença. Eu não tenho demonstrado isso de todo o meu coração. Por mim mesmo, por mim mesma eu não posso. Mas eu preciso de Ti. Eu quero voltar para este caminho estreito. E hoje é dia de você voltar para este caminho estreito. E se você ainda não passou por esta porta estreita, hoje é o dia de você passar por esta porta estreita. Não importa o que vão pensar de você para o teu coração, o que vão pensar de mim. E como diz uma canção, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é seguir o Senhor. Você que está conosco aqui nesta manhã, nesse início de tarde, você que ainda não se declarou publicamente cristão de coração, talvez você já tenha feito isso até num censo como este que está sendo realizado, marcou lá, cristão. Mas você nunca afirmou de coração que você é cristão porque você crê em Jesus Cristo, porque você o recebeu na sua vida como Senhor e como Salvador. Você entende que o Senhor te salvou, não de uma tempestade humana, não de uma tempestade na terra, mas o Senhor te salvou da morte eterna. E você quer reafirmar isso, ou você quer afirmar isso hoje, aqui neste lugar. Eu queria orar pela tua vida. Não tenha vergonha não, levante a sua mão, nós estaremos orando pela sua vida. Há alguém nessa condição? Amém. Amém. Mais alguém? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e sentiu que hoje é o dia de voltar à caminhada. Levante também a sua mão para que nós possamos orar por você. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Ana, vem cá, não tenha vergonha não. Vem cá. Sandro, vem cá. Ela aqui. Diegão, vem cá. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do Sandro, pela vida da Ana. Ó Deus, que tu esteja, Senhor, completando aquilo que precisa ser completado no coração deles. Eles já te conheciam, mas estavam distantes da tua presença. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente falando.
Que Tu esteja, Senhor, derramando sobre a vida deles um novo bálsamo, uma nova unção, enchendo o Senhor de coragem, de alegria, de determinação, revestindo o Senhor de um novo ânimo, através da presença do Teu Santo Espírito. Abençoa-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor, Ele faz as coisas completas, né, Fernando? O Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. O Senhor não deixa nada incompleto. Deixa o Senhor continuar falando ao teu coração. Quando você sair por aquelas portas, não desligue como se você estivesse desligando um rádio, ou se você estivesse simplesmente desligando o seu computador. Mas continue conectado, continue conectada no Senhor, porque o Senhor, Ele ainda tem mais para a tua vida. Encha-se da coragem, da determinação que o Senhor tem disponível para cada um. Sabe, talvez a realidade na sua casa seja difícil. Talvez na sua casa você passe por momentos difíceis, de luta, de aflição. Talvez na sua casa haja pessoas incrédulas. Mas continue orando, continue perseverando, crendo. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor é aquele que age. O Senhor não te deixa sozinho. O Senhor não te deixa sozinha. O Senhor é contigo. E o Senhor é aquele que transforma vidas e corações. Creia nisso. Se você puder, esteja conosco nesta próxima terça-feira, lá na Scrubs Lane, às 19h30. Nós temos um culto durante a semana. Ou então esteja conosco de volta no próximo domingo, aqui às 11 da manhã. Convide alguém para vir com você. Convide alguém. Eu creio que o Senhor tem sempre uma palavra especial para cada um de nós. E que você saia daqui hoje nesta confiança, que o Senhor é contigo. Não olhe para o mundo, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Não olhe para os gigantes, olhe para o Senhor. Não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor. O Senhor é contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graças, Senhor, por este dia que Tu fizeste para as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pelas Tuas misericórdias que já se renovaram sobre cada um de nós. Continua, Senhor, presente nas nossas vidas, nos levando, Senhor, por este caminho, que nós sabemos é um caminho estreito, mas é um caminho de excelência, porque é o caminho da vida. Que nós não venhamos a nos sentir sós, que nós sejamos não só cristãos nominais, mas que nós sejamos cristãos efetivos. Que com o nosso testemunho, mesmo mudo, mas que as nossas atitudes possam levar outras vidas a Te encontrar. Tu és luz e Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada, cada lar aqui representado. Encha os Teus filhos e filhas com a presença do Teu Santo Espírito. Que não falte no nosso viver o fruto do Espírito. Que nós sejamos longânimos, temperantes, amorosos, pacientes e fiéis em todas as circunstâncias. Que não nos falte uma porção dobrada do Teu amor, para que nós também possamos não só amarmos a nós mesmos, mas amarmos aqueles que estão próximos de nós. Despede-nos, Senhor, agora, debaixo da Tua graça, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces, ternas, ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.